A todos com a graça e a paz do Senhor, amém? É um prazer poder participar desse culto solene de formatura. Eu tive a oportunidade de ministrar algumas aulas para essa turma amada e ganhei alguns amigos aqui entre eles, né? Muito feliz com isso. Como o pastor já me apresentou, ele me conhece já há algum tempo, né? Nós estamos longe por longos anos. E o Senhor nos permitiu encontrar algum tempo atrás, um tempo recente em Brasília, onde eu trabalhava, e vivemos uma experiência igual a dele também, um problema de saúde dentro da nossa casa, mas o Senhor nos colocou perto um do outro para nos ajudar e assim fazer a obra do Senhor, não nos animando, sempre avançando. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com os irmãos. O Evangelho de Mateus. Esse texto provavelmente essa turma já conhece de cor. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Eu vou ler apenas o verso 2 e o verso de número 3. Diz assim: E disse Jesus: Com toda certeza vos afirmo, e se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. Em outra versão diz, Jesus chamando, em outras versões diz, e Jesus chamando o menino, pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino do céu. A criança, ela elabora seus ritos conforme a ideia que vem na mente dela, de acordo com as histórias que nós contamos para elas. Eu tenho filhos lá em casa e quando eu apresento alguma história, alguma coisinha para eles, imediatamente o Isaac já tenta repetir com gestos, até com a atitude dele, a ideia daquele herói que lhe foi apresentado. A criança, ela gosta de se colocar no lugar dessa figura importante que nós apresentamos para ela. A criança, ela tem essa humildade, ela tem a simplicidade de querer se comportar ou ser até mesmo igual essa figura importante que você está colocando para ela. A criança, em certo momento ali da sua idade, ela almeja incessantemente se parecer com o pai e com a mãe. Alguns até chamam essa fase de a fase do herói, em que o pai ou a mãe é o grande herói daquela criança. E ela quer imitá-lo. Meus meninos, eles falam: O que você quer ser, Isaac, quando crescer? Ele diz: Eu quero ser um pastor, igual meu pai. Eu tenho o hábito de colorir a minha Bíblia com as cores do livro sem palavras, as passagens bíblicas. E eu vou colocando as cores de acordo com a mensagem daquele texto. Ele chega do meu lado e diz: Um dia eu vou ter um lápis de cor igual meu pai e vou colorir a Bíblia igual meu pai. São os exemplos e as mensagens que nós levamos para a criança, através dos grandes exemplos, sim, que nós vamos forjar o coração, a vida, a conduta dessa criança. No tempo de Jesus não foi diferente. Eu imagino aquelas crianças na época de Cristo, ouvindo falar de um homem que fazia mortos ressuscitarem, aleijados andarem. Quantas histórias essas crianças não ouviram? Essas crianças estavam lá. Mateus 14, 21 diz: E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. As crianças estavam lá. O Evangelho faz menção dessas crianças. Esse texto narra a multiplicação do pão e dos peixes. Não é verdade? As crianças estavam lá. O texto diz que essas crianças estavam lá. E como foi deslumbrante para essas crianças poder contemplar o milagre tamanho de Jesus na multiplicação desses pães e desses peixes. Em Mateus 15, no verso 22 diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. As crianças sofriam também. As crianças eram oprimidas por espíritos malignos também.
não diferente dos tempos em que nós vivemos hoje, as crianças estavam lá. Lucas 8,42 diz: pois tinha uma filha única de 12 anos que estava à morte. Está falando aqui o texto da filha de Jairo, que estava perto de morrer. Esse homem se humilhou diante do Senhor Jesus para que ele fosse até sua casa visitar quem? Uma criança que estava à beira da morte. As crianças estavam lá. As crianças fizeram parte do ministério de Jesus. E não só fizeram parte do ministério de Jesus, como elas ouviram muito falar sobre ele. Elas ouviram sobre um herói, um homem que trazia vista aos cegos, que fazia com que os surdos pudessem ouvir a voz, fazia os cegos ver as cores de tudo que o mundo poderia trazer em sua beleza. Essas crianças contemplaram as histórias desse homem. Essas crianças não apenas ouviram a história desse homem, mas as crianças creram também nesse homem. Eu posso afirmar para os irmãos, porque o próprio Jesus é quem diz isso. As crianças naquele tempo então foram inspiradas. Por quem? Por ele. Jesus pega uma criança, coloca no colo, no meio de todos os discípulos. Jesus coloca no centro daquela reunião. E Jesus aponta para aquela criança. O que Jesus queria dizer com isso? Que existe uma importância muito grande no perfil de uma criança e na vida de uma criança. Ela é indiscutivelmente importante para Deus. Jesus apresenta a criança e Jesus diz que nesse modelo que nós devemos observar, é nessa figura que nós devemos olhar, se nós quisermos verdadeiramente herdar ou entrar no reino dos céus. Jesus coloca uma importância muito grande na vida da criança. Hoje, o que inspira as nossas crianças é, por exemplo, os grandes jogadores de futebol. Meu menino tinha 3 anos de idade quando ele me pediu para fazer o pintado do Neymar. Ele só tinha 3 anos de idade. Ele nem sabia quem era Neymar e nem sabia